O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Queridas irmãs, queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas. Muita paz para todos. É com alegria que nós estamos fazendo esse vídeo a pedido de Cristiane, do GEAF, Grupo Espírita Amigos Fraternos. Ela passou uma mensagem para a minha pessoa e nos pediu para que a gente pudesse gravar um vídeo para essa instituição que está se abrindo, esse grupo de amigos que estão abrindo mais esse portal de luz, mais esse ponto de luz. E que bom! Desde já, nós parabenizamos a todos e que possam encontrar em Jesus a fortaleza de ânimo para seguir em frente. Sejam bastante inspirados e sigam em frente com Jesus e com Kardec. Então, parabéns a todos. E vamos fazer uma prece de início. E logo após vamos conversar um pouquinho sobre espiritismo, sobre a questão do perdão. A temática que nós queremos assim abordar é sobre o perdão, porque é muito importante a questão do perdão para todos nós. Mas vamos fazer uma prece de início e logo após vamos começar a nossa conversação. Senhor Jesus, divino amigo, companheiro de todas as horas e momentos, eis nós aqui, Senhor, espíritos de asas quebradas simbolicamente falando, devido a voos inconsequentes, orgulhosos, egoístas, que todos nós demos em existências passadas. E hoje, através da proposta da reencarnação, poderemos restaurar as nossas asas. E restaurando as nossas asas, nós vamos seguir em frente para dar voos mais sublimes e grandiosos para Ti, Senhor, que nos espera de braços abertos. E é desta forma, Senhor, sob o Teu amor grandioso e a supervisão dos amigos espirituais que nos assistem, é que pedimos a vossa permissão para dar início a essa conferência e que todos nós estejamos sob a tua paz. Que assim seja. Bem, é com alegria que nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do perdão. Meu nome é Alcidenberg Baraúna de Lima, conhecido como Berg Baraúna. Eu faço parte do Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, em Casa Amarela. Então, achamos por bem conversar um pouquinho sobre o perdão, porque o perdão é um dos fatores principais ou primordiais para que a gente possa encontrar a nossa felicidade. Então, para que a gente possa entender esse mecanismo de viver uns com os outros, conviver uns com os outros, há necessidade de nós exercitarmos o perdão. E eu quero fazer uma historiografia, fazer um mergulho no passado, para que a gente possa entender como tão importante ou melhor dizendo, é o perdão para todos nós. Então eu queria começar mais ou menos com uma história que mais ou menos vou sintetizá-la dizendo assim. Heródoto de Halicarnasso, um notável historiador grego, fazendo uma análise panorâmica da antiguidade, deteve-se
deslumbrado por um personagem de nome Creso, rei da Lídia. Creso, no século VI a.C., foi considerado o homem mais rico e mais poderoso da humanidade. Tudo isso acontecera quando Creso recebera o Império Lídio deixado pelos seus ancestrais. Diante da sala do tesouro, a admirar toda a sua riqueza, dizia para consigo mesmo: eu sou muito rico. Mas por isso, devemos entender que toda essa riqueza de Creso era uma dádiva da natureza. Quando o rio Paquitolo, que banhava a cidade de Sardes, capital da Lídia, antes de desaguar no mar, deixava nas margens do rio grande abundância de pepitas de ouro. E Creso, continuando a mineração, tornou-se cada vez mais rico e poderoso. Por isso ele era temido, odiado e ambicionado. Creso teve a oportunidade de receber dos 7 sábios da Grécia, Solon, o homem mais rico, recebia em seu palácio um dos homens mais sábios. Depois de um banquete servido pelo rei, Creso convida Solon a ir à sala do tesouro. E diante da sala do tesouro começa a apresentar toda a sua riqueza. Aqui Solon olhou toda aquela riqueza, observou, mas depois voltam os dois para a sala onde foi servido o banquete e Creso lhe faz uma pergunta. Solon, você poderia me dizer quem é o homem mais feliz que você já o conheceu? Pelo menos na região do Mediterrâneo, onde conhece os homens mais ditosos. A que Solon lhe respondeu: sim. Eu conheci um jovem de nome Telos, que era filho de uma viúva, e prometera dedicar a vida a cuidar de sua mãe. Mas quando sua mãe morreu, para que ele não perdesse o princípio existencial da vida, ele entregou a sua vida à cidade de Atenas. E quando veio uma guerra, ele entregou a sua vida a defender a pátria com a própria morte. Tenho na conta do homem mais feliz que eu já o conheci. Aqui Creso olhou para Solon e disse: pode até ser, né? Acredito que ele pensava que Solon ia dizer que era ele, por ser tão rico e poderoso. Mas novamente, Creso lhe faz a pergunta: então tu poderia me dizer qual é o segundo homem mais feliz que você já o conheceu? E aqui Solon novamente lhe responde: sim. Eu conheci 2 jovens na cidade de Atenas, bondosos, afetuosos, dados ao bem. E esses 2 jovens entregaram a sua vida à cidade de Atenas. E logo quando veio também uma guerra, eles não mediram esforços para entregar a sua vida ou as suas vidas ao holocausto para defender também a cidade. Tenho na conta dos homens mais felizes que já o conheci. E Creso, admirado com isso, lhe fez uma indagação: não poderia eu ser o homem mais feliz? A que Solon lhe respondeu: Creso, enquanto não se morre, não se pode avaliar a existência de ninguém, por causa do castigo do tempo. Creso, cuidado com o tempo. E Solon saiu daquele palácio e foi embora, nem melhor e nem pior. Porque a convivência com Creso nada lhe acrescentou para os valores intrínsecos, os valores internos.
Permitam-me vocês abrir uma aspa. Quando ele diz não se pode avaliar a existência de ninguém por causa do castigo do tempo, ele aí vem nos dizer, ou vem falar, que realmente não se pode avaliar a existência de uma pessoa. Podemos sim até avaliar a existência de um Chico Xavier, pelo rastro de luz que ele deixou para cada um de nós, em benefícios, em renúncia, através da prática do amor, que a qual ele exerceu na época que a qual vivera aqui conosco. Podemos avaliar a existência de Madre Teresa de Calcutá. Podemos avaliar a existência de Irmã Dulce, de Mahatma Gandhi, espíritos que deixaram um rastro de ensinamentos. Mas, para muitos de nós, é incapaz de podermos avaliar pelas nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Então, é muito difícil de avaliar a existência de alguém. Então, o Solon depois vai embora e Creso fica lá a pensar. E Creso era pai de 2 filhos. Um se chamava Atis, que era portador de uma inteligência maravilhosa. O outro era surdo e mudo. E era capaz, ou melhor, incapaz, de assumir o reino. Creso foi a um vidente chamado Creovis, para que ele vaticinasse o seu futuro. E Creovis, fazendo aqueles aparatos de previsão, em dado momento, ele diz: eu vejo na minha visão que tu passarás por uma grande dor e só se reabilitarás depois de uma grande humilhação. E ainda diz: cuidado com a lança ou com a flecha, a que Creso teme, e pede ao filho Atis para que ele não saia da cercania do palácio. Logo, no cenário da história, dessa história do passado, aparece a figura de um segundo rei, o rei Midas, da Frígia, que tinha o Creso na qualidade de adversário, inimigo, e que também era pai de 2 filhos. De repente, um acidente acontece lá no reino da Frígia, no reino do rei Midas. Um dos seus filhos, chamado Adastro, tira a vida do irmão. Mas por não ser uma atitude deliberada, foi um acidente, o pai perdoa o filho. O primeiro perdão da história. Mas, porém, exila-o do reino. E para onde vai Adastro? Vai para o reino de Creso morar com ele. Quando chega no reino de Creso, Creso aceita-o. E ao aceitar, tem justamente Adastro como uma pessoa importante para a convivência com seu filho Atis, porque logo o irmão de Atis era surdo e mudo. Então aquele jovem foi morar no palácio com Creso. Passa-se alguns dias e Adastro convida Atis para ir caçar no bosque palaciano. Armam-se de lança, arcos e flechas e vão para o bosque caçar. De repente, uma manada de javalis começa a se manifestar na floresta, a dispersar-se na floresta, e um deles vai se refugiar numa moita. E Adastro, na ânsia de caçador, jovem, viril, arma-se da lança. Quando ele atira o golpe, neste momento, Atis
passa na linha disparada. A lança entra pelas costas, vara o peito e leva-o à morte. Um lenhador que vai passando no momento e vê toda a situação, vai depor ao rei Creso e dizer-lhe que não era culpa de Adastro, foi um acidente, a qual Creso perdoa Adastro, o segundo perdão da história. Mas depois, Adastro, tomado de tristeza, toma o caminho do suicídio. O seu pai, o pai de Adastro, lá no reino, o pai chamado Midas, descobre, enche-se de cólera. Mas no cenário dessa história do passado, aparece a figura de um terceiro rei, o rei Ciro, o rei dos persas, belicoso, sanguinário, conquistador. E Creso teme-o, mas Midas faz um pacto com Ciro e pede para que Ciro invada a cidade de Sardes. E as tropas persas invadem a cidade de Sardes. Incêndio por toda parte, morte. O rei Creso está na grande janela do palácio a observar toda aquela guerra e, em dado momento, um soldado persa entra pela porta principal e o seu filho, o filho de Creso, o surdo e mudo, está atrás daqueles postes grossos e vê o pai de costas e o soldado quando entra pela porta principal. E aí, quando o soldado prepara com a lança para atirar-lhe e matar o rei, o filho dá um grito: "Não mate! É o rei! É meu pai!" Nesse momento, Creso vira-se, alegra-se por ver o filho falar pela primeira vez. O soldado treme, a lança vara na janela, mas logo essa alegria de Creso é embargada, porque a família real é arrastada pelas ruas da cidade. Surrados. E ele próprio, o Creso, é levado para um poste para ser queimado vivo. E em dado momento, Creso se lembra do filósofo Solon e começa a exclamar: ó Solon, bem que me dissestes o castigo do tempo." Nesse momento, vai passando Ciro, o conquistador a cavalo, e quando ele passa, escuta o Creso falar no nome do insigne Solon, e embora belicoso que era, conquistador, amava também a filosofia, ele desce do cavalo e diz: "Por que tu chamas o nome do insigne Solon?" Aqui o Creso lhe diz, lhe conta toda a história, o banquete servido, a ida à sala do tesouro, e depois, quando voltam-se ele, o Creso e Solon para a sala onde foi servido o banquete, a pergunta que ele lhe fizera, que ele conhecia a pessoa mais feliz, e aqui Solon respondeu que sim, mas perguntou ele: não poderia ele ser o homem mais feliz? Porque Solon não mencionou ele. E Solon lhe advertiu: Creso, enquanto não se morre, não se pode avaliar a existência de ninguém. Por causa do castigo do tempo, Creso, cuidado com o tempo. Ao narrar toda essa história para Ciro, Ciro, o rei dos persas, diz para os seus soldados: solta esse rei.
Exerçam misericórdia para com ele, porque também possa ser que eu, no futuro, necessite dessa misericórdia. O terceiro perdão da história. E Creso passa de rei a conselheiro de Ciro durante 25 anos. Depois, quando Ciro morre, entra no reino da Pérsia Camisas, e a qual Creso lhe fala também muito sobre o castigo do tempo, que o poder, a glória, as riquezas são tão ilusórios. Essa passagem narrada por Divaldo Franco, que muito me tocou, eu fui buscar através da história e observamos todo o percurso que realmente está narrado na história do passado do século VI. O rei Creso, o rei Midas e o rei Ciro. Na voz de Divaldo é mais belíssimo, porque quando Divaldo conta, soa de uma forma poética, mas tentamos reproduzir para que todos nós possamos perceber a importância do perdão. O perdão que hoje, em dias atuais, todos nós o necessitamos. Por conta das nossas convivências uns para com os outros. Aprender a compreender, a ter indulgência um para com os outros. E, na verdade, vamos lembrar também a pergunta de Pedro a Jesus. Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão quando ele cometer pecado para comigo? É até 7 vezes? E Jesus lhe responde, eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. A resposta é banhada de luz. Jesus nos chama ao convite a perdoar uns aos outros ilimitadamente. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos. A passagem da mulher adúltera é uma das passagens mais sutis que podemos evidenciar para esse conflito de informações das pessoas que cometem erros para conosco. Lembremos-nos que Jesus estava a escrever no chão. E escrevendo, as pessoas trazem para Jesus uma mulher que foi pega em adultério. E ao indagar ao Senhor, diz, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Diz Moisés que devemos apedrejar as adúlteras. Qual é a tua posição? E Jesus a escrever ainda no chão. Mas como aqueles que insistiam na indagação, Jesus levanta e diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Primeiro sai, como bem sabemos a história, os mais velhos. Porque cronologicamente os mais velhos têm mais pecados, viveu mais, erraram mais. Não é verdade? E depois os mais novos. Jesus, que tem todo o poder do julgamento, diz para a mulher, cadê os que te condenaram? Nenhum te condenou? Ela, não, Senhor. E ele diz, eu também não te condenarei. Eu também não te condeno, vais e no futuro e não pequeis mais, para que não te venha acontecer coisa pior. É a prova que o perdão se faz necessário para cada um de nós. A importância de exercer esse perdão, porque também somos nós necessitados dele. Somos muito necessitados do perdão, porque a própria reencarnação é a misericórdia divina para cada um de nós.
espíritos que ainda falhamos e estamos aqui para reparar, não para pagar, porque ninguém aqui está para pagar nada. A gente está aqui para reparar, através da prática do amor, do exercício fraterno, da convivência uns com os outros. Esta é a proposta da reencarnação. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Observamos aí o BIP de Jesus: B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. BIP de Jesus. Porque temos que ser benevolentes para com todos, até para com os maus. Para aqueles que não nos compreendem, para aqueles que nos xingam. Temos que ser indulgentes também, porque nós necessitamos de indulgência, porque somos criaturas que falhamos. E não gostaríamos que as pessoas sejam indulgentes para conosco. Temos que exercer o perdão. Porque o perdão faz parte desse meio de purificação para cada um de nós. Ele, o Mestre, foi o exemplo do perdão. Naquele madeiro, no alto do monte, já se contorcendo, em dores, sofrendo, e em dado momento ele balbucia essas palavras que nós ainda não imaginamos a profundidade dessas palavras de Jesus, quando ele nos diz, ou melhor, quando ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, se alguém erra para conosco, é porque nós ainda não entendemos que esta pessoa que errou não sabem o que fazem. E nós temos que buscar esse entendimento, porque somos nós, muitas vezes, essas criaturas falhas que erramos e que gostaríamos que as pessoas nos perdoassem. O perdão é de uma grande profundidade, que nós ainda não imaginamos, tão importante como o perdão é para cada um de nós, porque se o mundo hoje exercesse os ensinamentos do Cristo, quando ele nos diz: fazei uns aos outros o que gostaria que vos fizesse, se nós entendesse isso na íntegra, nós não sofreríamos mais. Nós não estaríamos no mundo, num desmantelo como esse que é a qual nós nos encontramos. Somos espíritos com qualidades boas, diz Chico Xavier na Sombra do Abacateiro, mas com qualidades ainda a serem depuradas. E essas qualidades são qualidades ainda que temos que nos preparar nessa reencarnação com um trabalho constante de amor ao próximo, exercendo uns aos outros essa parte magnífica, esse exercício de estar uns com os outros, conviver uns com os outros. E se em algum momento nós nos sentirmos ultrajados, há técnicas. Vamos beber um copo com água, como nos diz Chico Xavier, e enchemos a nossa boca e ficamos lá, de boca inchada, com a boca cheia d'água. Não há tempo que nós responder. Não poderemos responder um ultraje. São técnicas. Não briga dois quando não quer. Então há necessidade de nós exercitarmos esse
belo ensinamento que é o perdão para cada um de nós. Talvez não conseguiremos de pronto. Vai ser os altos e baixos. Mas há a necessidade de começarmos já o exercício de compreensão uns para com os outros. Às vezes nos encontramos muito aquém, mas porque ainda nos encontramos tão falhos, tão ainda aquém, como já bem falamos, para poder exercer esses ensinamentos. Mas chegaremos lá, porque é a própria reencarnação o motivo pela qual nós estamos aqui, para alinhar esses ensinamentos. E alinhando esses pensamentos, esses ensinamentos, que possamos introjetar dentro de cada um de nós, para que eles possam cada vez mais se fortalecer. Lembremos-nos que todas essas virtudes, como o perdão, o amor, a indulgência, a benevolência, a paciência, são meios fundamentais e necessários para esse nosso desenvolvimento, para uma luta constante que todos nós estamos travando conosco mesmo, com as nossas imperfeições. E nessa vida, nesse cotidiano, nessa estrada imensa da vida, somos nós, criaturas necessitadas de exercer essas virtudes e também nos banhar quando ela é exercida para conosco. Porque é uma troca de valores entre nós e o nosso próximo. E a paciência é uma das lições que vai alinhar-se, vai juntar-se com a questão do perdão, porque na convivência um com os outros, necessitamos desse sublime ensinamento que é a paciência. E nessa convivência, somos nós também necessitados que as pessoas tenham paciência conosco. E aí nós nos lembramos da lição à paciência, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bem dizer o contrário, o Deus onipotente que marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sedes pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem eles instrumentos do nosso sofrer e pôr a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu bem o sei. Ela se compõe de mil nadas que são tantas picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas se levarmos em conta as compensações, as bênçãos que temos por outro lado, haveremos de ver que são essas bênçãos bem mais numerosas do que as dores. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós. Enquanto vós tende o vosso passado a vos espiar e vos fortalecer para o futuro.
Sedes, pois, pacientes. Sedes cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Avra, 1862. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Então, é no exercício dessa paciência, num trabalho constante para todos nós, uns para com os outros, compreendendo, entendendo, sendo indulgente, como nós já bem falamos, para com as pessoas, porque queremos que as pessoas sejam para conosco também. Sejamos pacientes para com as pessoas, porque nós queremos que as pessoas também sejam pacientes conosco. Porque somos ainda cheios de falhas, fraquezas, vacilamos. Então, se nós vacilamos, nós ainda temos as nossas fraquezas, necessitamos que as pessoas realmente tenham esse sentimento para conosco. Então, é uma luta constante de nós conosco mesmo, com o homem velho que existe dentro de cada um de nós, para transformar-nos em um homem novo. Esse homem a qual a gente deve buscar cada vez mais. Eu lembro de uma passagem que eu acredito que muitos de vocês já escutaram, que diz que dois velhos índios, estavam num conflito um com o outro, porque um perguntava ao outro e dizendo que existia 2 cachorros dentro de cada um. Um era bravio, brigão. O outro cachorro era paciente, tranquilo, calmo, manso. E um desses velhos índios pergunta para o outro: qual desses cachorros vencerá? Qual vai ser o vencedor? E o outro velho índio, que também dizia que também existia dentro dele esses 2 cachorros bravis, esse cachorro bravio, esse cachorro brigão, que existia o outro paciente, tranquilo, amoroso, dizia: vencerá aquele a qual nós alimentarmos. Então, qual é o cachorro que a gente quer alimentar dentro de cada um de nós? O cachorro bravio, brigão, ou o cachorro paciente, tranquilo, amoroso? Só depende de cada um de nós. É o homem velho que existe dentro de cada um de nós. Então, no exercício do perdão, há todos esses componentes a qual haveremos de ascender cada vez mais para a luz, mediante a domar esse homem velho. Então, perdoemos uns aos outros, porque somos necessitados de perdão. Não é uma tarefa fácil, mas tem que ser exercida. E os desafios virão através de pessoas que vão ser colocadas no nosso convívio, como nos diz a lição, a paciência, para a gente poder aprender a lidar com elas, com paciência, com amor, com perdão. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, fico feliz por esses momentos onde podemos conversar um pouquinho, e não pensem que nós somos já uma criatura evoluída, somos espíritos em via de evolução, porque muitas vezes nós pensamos que o expositor é um anjo, mas é um anjo das asas quebradas e da luz apagada. Mas no exercício de transformação moral somos todos nós. Então não pensemos, que nós somos um anjo. Somos criaturas ainda necessitadas. Precisamos de amparo cada vez mais. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Que Jesus nos envolva sempre com o seu amor. E dessa forma nós encerramos essa conversação e vamos fazer uma prece de encerramento para que a gente possa terminar
esse vídeo com muito amor para todos nós. Amado Jesus, te agradecemos por esses momentos de amor, de ensinamentos, e que possamos, Senhor, empreender esses ensinamentos para cada um de nós. Que possamos sair para pôr em prática, que não só fique na fala, mas sim, que possamos sair para a prática e exercitar através desses ensinamentos, aprendendo a conviver uns com os outros, amando uns aos outros, assim como Jesus nos pediu. E dessa forma, sob o teu amor grandioso, ó Pai amado, ó Jesus, também o nosso irmão maior, vos pedimos a permissão para encerrar esse estudo, essa conversação, esse vídeo na tua paz, no teu amor e na tua luz. Que assim seja.